O sistema regular, a gente chegou a ter aqui, nosso melhor momento dentro desse novo contrato, que começou em 2012, foi 2015. A gente transportava 1.150.000 pessoas dia. Tínhamos uma idade média de frota da ordem de 4 anos, tínhamos 1.904 ônibus operando, no nosso melhor momento. Hoje são 1.230. Então, nós tínhamos muita gente, praticamente a metade da cidade por dia. Tínhamos ônibus novos, não é isso? Isso. E tínhamos o quê? Qual foi o terceiro ponto que você falou? A oferta, né? Não, a quantidade de ônibus, quase 2.000 ônibus rodando na cidade. Isso. E hoje? Hoje nós temos 1.230 com a frota de 8 anos de idade média. Uau! A demanda, por outro lado, 520.000. Nós já estamos abaixo da metade desse momento. Tudo de 2015. Piorou em dobro, né? Tudo piorou em dobro. Se a gente fizer uma conta rápida, por um lado, você pode pensar o seguinte: ora, mas a oferta caiu bem menos que a demanda. A demanda caiu mais do que a oferta, proporcionalmente, bem mais. Então, os ônibus estão andando com espaço tranquilo, né? Não. Quando você não consegue fazer essas coisas exatamente par e passo uma com a outra. À medida que você vai reduzindo a oferta, a frequência vai ficando muito baixa, a espera começa a aumentar demais, você vai tendo mudança no perfil de passageiros, que isso é uma coisa que aconteceu muito pelas plataformas. Vou tentar fazer uma explicação rápida nesse sentido. E a hora de pico é hora de pico, né? Não tem jeito. Hora de pico é hora de pico, tudo concentrado. E é importante entender, e na pandemia isso foi um debate que eu tive que fazer muitas vezes, as pessoas queriam, olha, nós precisamos do distanciamento social, então não pode ter os ônibus lotados. E eu dizia, olha, eu poderia estar aqui respondendo simplesmente o seguinte: se pagar a gente coloca. Mas não é simples assim. Você transportar aquela quantidade de pessoas que se concentram em pequenos espaços de tempo... 2 horas pela manhã, 2 horas da tarde praticamente. 1 hora e meia. 1 hora e meia, né? Você não consegue fazer isso sem ser coletivamente. E isso vai fazer toda a discussão, que é bom a gente falar nisso aqui também, para a infraestrutura da cidade. Uhum. Você não consegue colocar... e a gente teve essa experiência, teve momentos que a gente teve uma super oferta, proporcionalmente à demanda, e o que é que acontecia? A oferta, por mais que eu tinha muitos ônibus, havia uma fila de ônibus, às vezes, para poder embarcar, mas as pessoas que estão nos terminais, você não tem estrutura na própria cidade. Para ela dar essa fluidez, ela precisa ser produtiva. Para ser produtiva, os ônibus precisam embarcar uma quantidade mínima de pessoas, senão o terminal estoura. O que eu não coloco para dentro do ônibus, estoura lá, nos pontos principais de conectividade dentro da cidade. Então, isso aconteceu. E aí a gente foi tentando amenizar o problema combustível. Nós demos uma oferta bem acima da proporcionalidade de demanda daquele momento. Mesmo assim, o serviço ele é coletivo, senão você não consegue fazer fluir. Você tem uma série de gargalos, não é simplesmente só a quantidade de ônibus.